Quero que vocês me confirmem se vocês estão ouvindo, tá? Vou acrescentar o slide aqui. Estão me ouvindo? Todos? Sim, eu estou ouvindo. Estão vendo o slide? Sim, estou vendo. Bora lá, então. Bom, a gente vai falar de molares inferiores permanentes. Como eu falei para vocês, essa aqui é a última aula teórica, porque a gente já teve aula de morfologia. Aliás, a primeira aula foi uma aula de introdução ao estudo da anatomia. Aí depois nós tivemos aula de morfologia dental. Aí depois aula de incisivos, aula de caninos. Aí aula de premolares, aula de molares superiores e hoje aula de molares inferiores. Então são 7 aulas, certo? Então aqui a gente encerra a nossa teoria e depois eu vou ver uma forma de avaliação. Eu vou conversar com a professora Samara, saber se ela tem alguma ideia para a gente fazer essa avaliação de vocês dessa primeira unidade, certo? Bom, vamos falar de molares inferiores. Então aqui nessa figura, bem aqui no centro, nessa figura do centro, nós estamos vendo aqui o primeiro molar inferior e aqui um segundo, tá? Não está mostrando aqui o terceiro molar inferior, certo? Não está mostrando, dessa figura aqui central, não está mostrando o terceiro molar, só o primeiro e o segundo, ok? Essa figura da esquerda aqui é um segundo molar inferior e a da direita é um primeiro molar inferior, só para ilustrar aqui esse primeiro slide, certo? Bom, vamos aqui. Primeiro, vamos falar do primeiro molar inferior. Então, o primeiro molar inferior, quais são as características dele? Ele é o elemento dental mais volumoso do arco, ou seja, do arco inferior. Ele tem a superfície oclusal muito complexa, então tem muitos detalhes aí na face oclusal dele que a gente vai aprender hoje. Situação, né? Dente posterior, função, a mesma função dos molares, que é a função de macerar, triturar e moer os alimentos. A nomenclatura dele, isso é inferior, né? Inferior esquerdo é o 36 e o inferior direito é o 46. Então a gente já observa nessa figura, ó, que ele tem quantas cúspides? 5 cúspides, certo? 5 cúspides. 3 cúspides na face vestibular e 2 cúspides na face lingual. Ok? Então, falando da coroa. Como é que é a coroa do primeiro molar inferior? A coroa do primeiro molar inferior é igual à coroa dos outros molares, ó, que ele é um formato cúbico. Aqui, ó. Um formato cúbico, um cubo de forma irregular. Só que ela tem um detalhe. Ela é alargada no sentido mesodistal, que é esse sentido aqui, ó. Alargada no sentido mesodistal e estreitada no sentido vestíbulo lingual. O que dá o formato da face oclusal meio que retangular. Se você for comparar uma figura geométrica, é meio retangular. Certo? É diferente lá do molar superior. Lembra que o primeiro molar superior é quadrangular. O segundo, ele pode ser retangular ou ovoide. Se tiver 4 ou 3 cúspides. Ok? Bom, como é que é a face vestibular? A face vestibular tem a forma trapezoidal. Tá aqui, ó, a face vestibular dele, forma trapezoidal. Ela é convexa no terço cervical. Esse aqui que é o terço cervical. Então, no terço cervical tem essa convexidade. E nos outros terços, que é o terço médio oclusal, ela é mais ou menos plana. Certo? Mais ou menos plana. A gente tem aqui, na face vestibular, sulcos vestibulares. Aqui nós temos 2 sulcos vestibulares. Por quê? Porque nós temos aqui 3 cúspides. Então, nós temos um sulco vestibular aqui, ó, o mesovestibular,
que separa a cúspide mesovestibular da cúspide mediana. E temos aqui um sulco distovestibular, que separa a cúspide mediana da cúspide distovestibular. Certo? Esse primeiro sulco aqui, ó, ele termina numa fóssula triangular. Certo? Bem no finalzinho dele tem uma pequena depressão furinha com uma fóssula triangular. E aqui nós temos o lobo mesial, o lobo mediano e o lobo distal. Aqui, ó. Lobo mesial, mediano e distal. A margem livre, que é essa margem aqui dele, ó, ela é dividida em 3 segmentos, que correspondem o quê? Que correspondem às 3 cúspides vestibulares. Certo? Bom, a face lingual. Vamos virar o dente e ver a face lingual. A face lingual, ela é mais convexa que a face vestibular, ou seja, ela é mais redondinha, tá aqui, ó. Essa face bem aqui, ó, tá vendo? A convexidade dela, ela tem uma barriguinha, certo? Enquanto que na face vestibular, ela tem esse terço que é plano e esse terço aqui, o cervical, que é convexo. Então, a face lingual, ela é mais convexa que a face vestibular. Ela tem uma depressão cervical. Então, aqui, ó, tem uma pequena depressão, um pouquinho fundo, bem aqui, ó, tá? Na face lingual. E nós temos só 2 lobos, o lobo mesolingual e o lobo distolingual, ou então simplesmente o lobo mesial e o lobo distal da face lingual. Então, eu tenho um lobo mesial da face lingual e o lobo distal da face lingual. Ora, se eu tenho 2 lobos, então, consequentemente, eu posso concluir que eu tenho 2 cúspides linguais, tá? Ó, uma cúspide mesiolingual e uma cúspide distolingual. Falando das faces proximais. Faces proximais, ó, tem o mesmo formato de todos os molares, o que? Forma trapezoidal. Tá certo? Aqui, ó, face proximal mesial e a face proximal distal. Tô falando só da coroa. Ok? Então, vamos lá agora passar aqui. Face oclusal, aqui que realmente interessa, porque aqui é onde nós temos o maior número de acidentes anatômicos. Então, como Professor, eu falei... Alguém falou? eu, Ju. Oi? Eu, Jusilene. Sim, alguma dúvida aí, Juscelino? O senhor só poderia voltar ao outro slide rapidão? Esse. Diga lá. Esse. Essa forma trapezoidal é somente nesse dente, não, né? Não, a trapezoidal, que eu falo aqui, aonde é? Tanto na face vestibular e na face lingual, como na face proximal. Entendeu? Proximal. Como na face proximal. Entendi. Certo? Eu tinha ouvido errado. Certo. Só que aqui é meio que... aqui, ó, o trapézio aqui, a base dele maior, e aqui voltado para o oclusal. Aí ele vem estreitando para cá. Tá certo? Sim. Ok? Certo. Beleza. Ok. Então aqui, ó, vamos prestar atenção aqui na face oclusal. Então, como eu falei, ele tem quantas cúspides? 5 cúspides. Tá aqui, ó. São 2 cúspides vestibulares e 2 cúspides linguais. Lembra que a gente viu esse dente aqui lá na aula de morfologia, né? Então, ó, 5 cúspides. As cúspides vestibulares, elas são mais altas que as cúspides linguais. Esse detalhe aqui, ele vale para todos os molares inferiores, tá? Tanto o primeiro, como o segundo e como o terceiro molar inferior. As cúspides linguais, elas são mais altas que as cúspides vestibulares. Aliás, aqui está errado, né, gente? Desculpa bem aqui. Aqui são cúspides linguais, né? Linguais mais altas que as vestibulares. Aqui. Coloquei errado aqui, eu errei aqui. Vestibulares. Ok? Então, cúspides linguais mais altas que as cúspides vestibulares. Nome das cúspides: mesovestibular, que é essa daqui, ó. Aí vem a cúspide mediana, ou vestíbulo mediana.
a distovestibular, certo? Aí tem a mesolingual e a distolingual, ok? A menor qual é? A distovestibular, essa daqui. E a qual é a maior? É a mesolingual. Essa daqui, ó, a mesolingual, que é a maior de todas, certo? Essa aqui é a maior de todas, é a mesolingual, e a menor é a distovestibular. O sulco principal, ele se assemelha a uma letra Y. Essa aqui, ó. Uma letra Y. Certo? Em forma de Y. Ele tem 5 fóssulas triangulares. Alguns livros falam que tem 5, alguns livros citam só 3. Então, por exemplo, ó, nesse aqui ele só cita 3 fóssulas, ó. Que é uma distal, uma central, aliás, uma mesial, uma central e uma distal. Tá aqui, ó. Mas já esse livro aqui, ele cita 5, porque ele cita uma fóssula mesial, que é essa daqui, uma fóssula distal, e aqui ele cita umas fóssulas centrais, ó. 1, 2, 3, tá? Mas isso aqui não interessa muito pra gente agora, tá ok? O importante é você saber que eles têm fóssulas, pelo menos uma fóssula mesial, uma central e uma distal, certo? E nós temos também cristas marginais, mesial e distal. Então, ó, crista marginal, mesial, crista marginal, distal. Alguma pergunta? Esse dente ele pode apresentar menos cúspides, por exemplo? Menos cúspides? Não, Isso. existe um padrão para cada dente, né? Um padrão anatômico. Então, para o primeiro molar inferior, 5 cúspides. Tá? 5 cúspides. Aí ele pode vir com 4, é possível, mas é muito raro. Tá? Eu já vi premolar inferior com 6 cúspides. Acho que eu tenho até uma foto. 6 cúspides, mas é muito raro. Isso é uma variação anatômica. Mas, no geral, o padrão anatômico são 5 cúspides, ok? Do primeiro inferior. Então, aqui, a gente vê, ó, 5 cúspides, tá? A mésio, isso aqui é a mésio vestibular. Essa aqui é a mesolingual. Mediana, distovestibular. E aqui é a distolingual. Ok? Aqui ó, o sulco que eu estava falando, ó, que termina numa fósforo. E aqui o outro sulco, que ele é menorzinho. Então, virando o dente, tá? Aliás, a linha do colo, né? Nós temos aqui a linha do colo, ela é a mesma coisa para os outros dentes, ó. Tem essa curvatura, uma curvatura bem discreta aqui, voltada para a raiz, tá? É bem discreta essa curvatura. Então, a linha do colo, ela segue a mesma orientação dos outros dentes. Agora, aqui em relação às raízes, vamos prestar atenção. Eles são birradiculados. A gente tem uma raiz mesial e uma raiz distal. A raiz mesial, ela é maior que a raiz distal em todos os sentidos. Tanto no sentido vestíbulo lingual, como no sentido mesiodistal. Tá certo? Observa bem aqui, ó. Aqui é a raiz mesial. Ó. Eu não consigo ver a raiz distal. Por quê? Porque ela é mais larga. Agora, quando eu viro o dente, eu vejo que a raiz distal ela é mais estreitinha, ó. E eu vejo até a raiz mesial lá atrás, ó. Tá? Então, isso aqui é um detalhe para a gente saber se o dente é esquerdo ou direito. Outro detalhe para a gente saber se ele é esquerdo ou direito é só prestar atenção que na face vestibular eu tenho 3 cúspides. E a cúspide mesial é a maior. Então, aqui é a mesial. Tá, ó. Aqui é a mesial. Agora é um desafio para você. Professor, Que dente é isso aqui? Fala. É que travou aqui. Como é que eu vou saber quando é direito e esquerdo? Você pode repetir, por favor? Se ele é direito ou esquerdo? Tá. Isso. Então, Travou. para te saber se ele é direito ou esquerdo, tu tem que observar o seguinte. Primeiro, tu vai identificar qual é a face vestibular. Qual é a face vestibular? Aqui tem 3 cúspides. Certo? Certo. Aí, dessas 3 cúspides, tu vai observar qual é a maior. Então, a maior delas é a mesial. Entendeu? Aí é só tu colocar ele na posição anatômica como se ele fosse teu. E outro detalhe também é a raiz. A raiz mesial é a mais larga. Certo? Certo. Então, que dente é isso aqui, ó? Obrigada. Da figura, de nada. Que dente é isso aqui da figura? Vocês conseguem identificar? Eu acho que é
Digam aí, bora lá. Esquerdo. Não, Eu acho só direito. 36. Esse aqui, ó. Essa aqui é a cúspide vestibular, que é a maior. Então, essa aqui é a mesial. Que é direita. Hein? Ele é direito ou esquerdo? Tô na dúvida, acho que direito. Hein? Ele é direito. Coloca ele como se fosse teu. Roda ele assim, Ele ó. é direito. É ele direito. Então, ele é o 46. Certo? Não, 36? Não, 46. É o direito. Ah, tá. Errei. Tá bom. Entendeu? Porque Tá bom, aqui, 36. aqui é a face vestibular dele. Certo? Face vestibular dele. Vamos lá para o outro slide. Gente, os molares inferiores são bem tranquilos, sabe? Ó, pronto. Terminamos o primeiro. Agora vamos para o segundo. Tá? O segundo. O que é que tem diferente entre o primeiro e o segundo? Primeira diferença, em relação às cúspides. Porque no segundo nós só temos 4 cúspides. No É primeiro nós nítido temos esse aí, né, professor? 5. Oi? É Ele o quê? nítido a diferença desse pro outro. Ele só tem 4 cúspides. Tá? Então ele é um dente bem simétrico. Se você cortar ele ao meio, ficam praticamente assim duas bandas iguais, né? Porque ele tem 4 cúspides. Então ele é menor. Ele é menor que o primeiro molar, né? Numa mesma pessoa, porque é em ordem decrescente. São dentes posteriores, têm a mesma função de macerar, moer, triturar os alimentos. E o número deles é o 37 e o 47. Certo? 37 e 47. Em relação às raízes, é a mesma coisa do primeiro. São 2 raízes. Uma mesial e uma distal. Vamos ver aqui na frente. Tá certo? E outra diferença do primeiro, claro, logicamente, por ele ter só 4 cúspides, o sulco dele é diferente. Então a gente vai ver aqui. Ó, aqui é a face vestibular. Tem 2 cúspides só. Ok? Aí você vira, você tem a face lingual. 2 cúspides também. Então, 2 cúspides vestibulares e 2 cúspides linguais. Lembra que eu falei que as cúspides linguais, elas são mais altas que as cúspides vestibulares? Então tá aqui, ó. Aqui é a face lingual, tá vendo a altura da cúspide, ó? Elas são bem altas. Agora, quando eu viro ele, para eu olhar a face vestibular, eu vejo lá atrás, ó, a cúspide lingual. Ela é mais alta, tá vendo? Lá atrás é a cúspide lingual. Certo? Então, as cúspides linguais, que são essas duas aqui, elas são mais altas que as cúspides vestibulares, em todos os molares inferiores. Então, ó, a coroa tem um formato cúbico, só que ela é menor que o primeiro e ela é mais simétrica. Por quê? Porque ela tem 4 cúspides. Como eu falei, se você seccionar ele ao meio, você vai ter 2 metades praticamente assim bem parecidas, iguais. A face vestibular, a mesma coisa do primeiro, ó. Forma trapezoidal, convexa, um terço cervical, ela é convexo, né? E o terço médio e oclusal são planos. Então, essa face vestibular dele aqui, ó, ela é a mesma coisa lá do primeiro, quer ver, ó? Vou voltar aqui. Ó. Entendeu? Esse terço médio e oclusal, eles são planos, e o terço cervical é convexo, é barrigudinho. Certo? Olha aqui que eu falei, aqui a cúspide lingual, ó, ela é mais alta que a cúspide vestibular. Aqui, ó. Certo? A gente tem 10 minutos, né? Para terminar a aula, porque a gente passou um tempão aqui tentando esperar a galera entrar. Então, mas está terminando. Está terminando. A gente pode tirar as dúvidas pelo WhatsApp. Ok? Então, a face lingual ela é convexa. Ela também tem uma depressão central aqui, ó. Tá? E as faces proximais têm a forma trapezoidal aqui também, ó. Trapezoidal. A mesma coisa do primeiro. Certo? Agora aqui, face oclusal. Ó, cúspides vestibulares, não é vestibular, cúspides linguais, né? Vou até errado aqui. Cúspides linguais mais altas que as vestibulares.
as vestibulares. Pronto. 4 cúspides, ó. Mesovestibular, distovestibular, mesolingual e distolingual. A mesolingual é a mais volumosa e a distolingual é a menor, menos volumosa. 2 sulcos principais que formam o quê? Uma cruz. Então, formam um sulco só em formato de cruz, cruciforme. Nós temos 2 fóssulas triangulares, mesial e distal, e uma fóssula central. Então, aqui, ó, uma fóssula central, uma fóssula mesial e uma fóssula distal, que é esse furinho que tem bem aqui, ó, no final do sulco. E cristas marginais, mesial e crista marginal distal. Ok? A linha do colo, a mesma coisa. Raiz, a mesma coisa do primeiro. Raiz mesial e distal, achatada mesodistalmente. Aí tem aquela mesma característica. Raiz mesial maior que a raiz distal, mais larga. Certo? Bom, o terceiro molar, pessoal, é muito fácil. O terceiro molar inferior. O terceiro molar inferior, ou ele vem parecido imitando o primeiro, ou vem imitando o segundo. Tá certo? Ele pode vir, ou seja, ele pode vir com 4 cúspides, ou então ele pode vir com 5 cúspides. E a diferença qual é? É que a raiz dele é fusionada, tá? Fusionada a raiz, elas são coladas, fusionadas e curtas. Então a situação, a mesma coisa do primeiro, dente posterior, função de moer os alimentos, número 38 e 48, tá? Forma da coroa, ó, regularmente cúbica, alargada no sentido mesodistal, a mesma coisa. Face vestibular, forma trapezoidal, convexa, 1 ou 2 sulcos vestibulares. Por quê? Se ele tiver um sulco vestibular, é porque ele está separando só 2 cúspides vestibulares. Então, ele vem imitando o segundo. Se ele tiver 2 sulcos vestibulares, é porque ele tem 3 cúspides vestibulares. Então, ele vem imitando o primeiro. E a face lingual, ela é convexa, tá? Mesma coisa dos outros molares. A face oclusal tem 4 cúspides ou 5 cúspides. Ou então, em algumas vezes, ele pode vir de 1 até 8 cúspides. Mas isso aqui é variação anatômica. Mas, na maioria das vezes, é o quê? Com 4 cúspides ou então com 5 cúspides. Aí, o sulco principal pode ser em forma de quê? De Y ou de cruz. Se for parecido com o primeiro ou o segundo. As fóssulas também vão seguir a mesma orientação. De 3 fóssulas ou então 5 fóssulas. E crista marginal mesial distal. Linha do colo, a mesma coisa dos outros dentes. E as raízes são o quê? Fusionadas e curtas. Aqui, ó. Raízes são coladas, fusionadas e curtas. Certo? Pessoal, o tempo está bem curtinho. Não sei se já está bem perto de terminar. Acho que falta só 2 minutos. Não sei. Mas, alguma dúvida aí? Ainda tem ainda, parece que 6 minutos. Bora tirar umas dúvidas. Aproveitar aqui. Vocês têm. Alguma dúvida? Eu vou perguntar para vocês aqui. Para a gente saber se ele é esquerdo ou direito, vai observar o quê? Participem aí. Primeiro vai ter que ver a face vestibular. No caso do... Colocar o dente na posição anatômica, né? Assim, você vai localizar qual é a face vestibular. Aí você localizou Certo. qual é a face vestibular? No primeiro, molar. A maior cúspide é a mesial. Não. Qual é a face vestibular do primeiro molar inferior? Aqui tem É quando eu tenho dois sulcos. A face vestibular e aqui tem 3 cúspides. Vai ter que observar a questão do tamanho das cúspides. Se Do for tamanho- maior, as linguais são mais altas. Aí a gente dá pra gente saber o que é vestibular e o que é lingual. E sempre a mésio vai ser a maior. Exatamente. Ó, para saber o que é vestibular, o que é lingual, vai olhar a altura de cúspide. Aqui as que forem mais altas, então porque aquele é o lado lingual, tá? No primeiro molar inferior, você vai olhar aonde tem 3 cúspides, ó. Aqui não tem 3 cúspides, então aqui é a vestibular, certo? Sim. Aqui é a lingual, ok? E agora, para você saber se ele é esquerdo ou direito, vai olhar o quê? Eu vou identificar a face vestibular
Sim. Aí depois eu vou ter que ver, no caso do primeiro molar, qual é a maior cúspide. A maior cúspide No caso, das a vestibulares. mesial. É a mesial. Então, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é a maior. Sim. Então, aqui é a mesial. Ok? Sim. Sim. E agora em relação ao segundo molar, como as cúspides elas são parecidas, que são 4 cúspides, certo? Você vai ter uma dificuldade em saber qual é A mesiolingual qual é a maior dessas é duas. pela Mas a mesiolingual, mesiolingual né? é a mais alta, é a mais alta e a maior, certo? Mas aí você vai olhar para quê? Uhum. Se você tiver dúvida, vai olhar para a raiz, certo? Porque a raiz mesial, a raiz mesial, ela é mais larga que a raiz distal. Tá vendo aqui a raiz distal? Ela é mais estreitinha. A raiz mesial é mais larga. Sim. Então, na dúvida, olha para a raiz também. A raiz você compara, ó, tá vendo? Aquela lá atrás é a raiz mesial. Essa aqui é a raiz distal, ela é mais estreitinha. Certo? Beleza, o que mais? Ó, tá vendo aqui, ó? Essa cúspide aqui é mais alta, então aqui é a cúspide lingual. Ó, essa aqui é a cúspide vestibular. Ok? Vamos ver aqui se vocês conseguem identificar. Esse dente aqui, pode identificar. Bem, essa aqui é a cúspide mesiolingual. Que dente é esse? Ele é Ele é o segundo molar direito, inferior. Hein? Inferior direito. Direito? Acredito que sim. Essa aqui é a lingual. Ó. Coloca ele como se ele fosse teu. Isso aqui voltado para a lingual. Ah, tá. Ele é esquerdo. Ele é esquerdo. Entendeu? Isso. Porque Uhum. ele fica, se esse aqui é a mesial, fica mais próximo da linha média. Então ele é esquerdo. Ele não pode ser direito. Se ele fosse direito, essa aqui que seria a cúspide mesial, né? Entendeu? Sim. Uhum. Então, gente, é isso, tá? Eu vou ver se essa aula foi gravada. Eu acho que foi gravada aqui. Ok? Bom, como é que eu vou saber? Professor, Oi, diga. o senhor disponibiliza essa aula no AVA, tá? Pra gente. Tá. Eu tava tentando colocar lá hoje, mas aí demorou muito. Só tava carregando e não foi. Talvez seja pelo congestionamento, mas amanhã de manhã eu coloco. Viu? Ok. Tá bom? Já tem a aula de premolares lá, né? Premolares e acho que de molar superior. Mas eu vou incluir tudo aqui lá. Tá ok? Ok. Gente, eu não sei se alguém tá gravando essa aula aí, mas aí se estiver gravando, passa aí pro WhatsApp. Entendeu? Pra galera. Aí eles, pelo menos quem não pôde acompanhar, fica olhando os slides, vê os slides lá no AVA e fica acompanhando o áudio pelo celular. Tá Bom? bom. Ok. Beleza. Tá, então essa semana a gente conversa mais aí sobre a avaliação. Eu vou falar com a professora Samra como é que a gente vai fazer e aí a gente conversa como é que a gente vai fazer essa avaliação. Tá bom? E aí, em Beleza, professor. relação ao material de vocês, a gente vai conversar aqui no WhatsApp como é que a gente vai fazer. Porque tem muita gente que não comprou, a dental tá fechada, né? Tá bom? Mas a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Tá certo? Tá ok. Tá bom. Boa noite, um abraço. Beleza. Boa Boa noite. noite.